Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Homem CH. Sim, aqui o universo do homem na vida real, não aquele seu amigo transão de boteco que sempre fala que à noite ele aguenta a noite inteira madeirada. Minha amiga, é tudo conversa, tá? Esse homem chora no banheiro à noite, às vezes usa Tadala para tentar dar conta do recado. Mas o nosso intuito aqui é orientar você e passar que o quê? O homem pode ter as suas falhas, inseguranças, mas nem por isso a gente deixa de performar bem. O principal é ir atrás de um especialista para a gente poder te ajudar. Hoje um programa especialíssimo aqui. A gente tem a primeira convidada mulher. Olha que sorriso bonito. Está aqui conosco, que a gente vai falar de um assunto importantíssimo, tá? A relação do seu coração com o coração do malaca. Como assim, Thiago? Existe uma relação? Sim. Às vezes alguns sinais quando o malaca começa a falhar, pode ser uma questão cardiológica. E para isso, hoje, então, nessa noite especialíssima, lógico que eu não sou bobo, nem nada, aquele mineirinho com sangue baiano, eu fui pegar lá no meio do Mato Grosso do Sul e trazer uma para me chamar de minha cardio, para estar junto comigo aí na URO, ajudando os meus pacientes. Eu vou apresentar essa moça que está aqui conosco hoje. Ela é formada pela Universidade Anhanguera, Uniderp, lá em Campo Grande. Fez residência de clínica médica na Santa Casa de Campo Grande, a famosa Santinha Saudosa, que a gente tem muitos amigos lá ainda. Residência em cardiologia pelo HFA, além de pós em obesidade pela Nutrology Academy. Nós estamos falando dela, Rafinha, a Rafaela Pinheiro Weber. Olá, é um meu prazer, amorzinho. Thiaguinho, estar aqui com você hoje. Muito nervosa? Tem essa? Sempre. Ó, gente, hoje não foi nada armado. Ela costuma montar os roteiros, escrever ali, por eu falei, não, hoje relaxa. É até bom Hoje porque fica uma coisa mais natural aqui. Então, a gente nem ensaiou, vai sair tudo no improviso. Mas vai dar dá certo, tá? E o que a gente fala, né? Eu e a Rafa, a gente comenta bastante, que às vezes nós homens, a gente pensa assim, urologia é só próstata e a cardio é só infarto, hipertensão. Não, meu amigo, existe muito mais relações entre uma área e outra. E às vezes, a Rafa está aqui, um dos primeiros sinais de que o coração está falhando é você perder também o nosso tesão de mijo, aquela ereção matinal que você custa a mirar o vaso. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Então, imagina que a gente está falando da mesma doença, só que se manifestando em órgãos diferentes. A gente está falando da saúde dos vasos sanguíneos, né? Então, um entupimento num vaso do coração, que leva ao infarto, e um entupimento num vaso no pênis, por exemplo, levando a uma disfunção erétil. Então, existem estudos mostrando para a gente, inclusive, que uma disfunção erétil pode preceder um infarto em até 5 anos, né? Mostrando que é como se fosse um sinal inicial ali de um infarto. Então, a saúde vascular também se investiga através de uma disfunção erétil. Pensar que o nosso corpo é um só, gente. Então, não é que tem um vaso específico aqui, um compartimento que não se liga a outro. Não, meu amigo. O coração bombeia para o corpo inteiro. O que a Rafa está aqui explicando é se caso um vaso de menor calibre, que é o pênis, já está comprometido, levando essas falhas na ereção, às vezes já é um preditor de um sinal cardiológico. A gente precisa investigar, Rafa, né? A Rafa até vai contar um pouquinho da anamnese dela. Ela mudou um pouco essa investigação no consultório, esse olhar mais amplo para o homem, entendendo essa relação do coração do malaca com o nosso coração, né? Na verdade, é bem isso. Então, nas minhas investigações, estudando um pouco da prevenção cardiovascular, se a gente pensa que esse sinal vem 5 anos antes de um infarto, é importante demais eu acrescentar uma pergunta dessa, por exemplo, numa anamnese. Perguntar se esse paciente ainda está tendo as ereções matinais espontâneas, porque isso me diz sobre a saúde desse vaso. Se esse vaso está saudável, se ele está tendo ereções matinais espontâneas, eu posso prever que o coração também pode estar saudável. E é isso que você falou. Os nossos vasos, eu costumo falar para os pacientes, eles são uma rua que se comunicam. Então, mesmo o vaso que passa no coração, vai passar no pênis, vai passar nas pernas. Então, quando a gente fala da saúde cardiovascular, que eu estou investigando esse paciente, eu tenho que investigar, né, como um todo. Então, entra nessa ideia aí. Nessa investigação, então, o homem ele vem ao consultório, às vezes com a queixa só de Thiago, as ereções matinais começaram a sumir, antes era rotineiramente, eu perdi a qualidade da ereção, ou seja, ele até funciona, mas é aquele meia bomba, né? O famoso borrachudo. Até vai, mas às vezes até algumas
posições igual uma sentada, se não tiver muito firme, tem risco de quebrar, ter uma fratura de pênis. Então, ter uma laca rígido, isso até evita essas fraturas que podem ocorrer. Então, ele vem com aquele quadro, ele tá meia bomba, já às vezes usou um remédio por conta própria, tentou, mas a gente precisa investigar a causa que está por trás disso. É o que eu oriento aqui para todos os homens, tá? Tadala e Viagra não vão resolver, meu amigo, o problema. Eles são uma muleta muito boa, tá? Ajudam bastante, mas não resolve a causa. Rafinha, a gente precisa investigar esse homem por todos os pilares. Parte hormonal, a parte de nutrientes, a parte de do corpo tá inflamado, Isso, né? na verdade, Além disso, o que a gente que mais? A gente observa, na verdade, que existem esses fatores de riscos em comum, né, para aterosclerose. A gente está falando aqui da aterosclerose, que é essas placas de gordura que podem estar em qualquer estrutura, em qualquer vaso do corpo. Então, quando a gente fala dos fatores de risco para disfunção erétil, por exemplo, a gente está incluindo aí a questão da baixa hormonal, do acúmulo de gordura, do diabetes, né? Que são as mesmas fatores, tabagismo, sedentarismo, são os mesmos fatores de risco que a gente também tem associadas às doenças cardiovasculares. Isso porque a aterosclerose é essa doença que é esse pilar, né? Eu falo muito que esses fatores de risco que a gente está falando aqui, a gente está falando de um ponto inicial, que é essa inflamação. Então, o paciente que está inflamado, ele tem um vaso inflamado, né? O processo inflamatório vai por dentro do vaso sanguíneo e realmente gera ali aquela inflamação, que é o ponto inicial para que uma plaquinha de gordura se grude, né? E gere aterosclerose. E uma coisa assim, a Rafa, a gente defende muito isso, né? Nas nossas consultas, que a medicina ainda, o modo como a gente aprendeu, né? Ela é voltada muito para quê? Doença. Então, eu tenho um infarto, eu vou tratar, estou hipertenso, qual o remédio? Eu já estou com a disfunção erétil, o que uso? Mas prevenção e pensar em uma longevidade, isso é o que a gente descobre. Isso, é isso mesmo. A gente muito mais no pós-medicina, com os cursos inúmeros que nós fizemos, pensar em como que eu posso trazer uma longevidade sexual, cardiovascular. Né? Então, é esse preparo, são os pilares, né? Isso a gente fala muito. Por exemplo, eu costumo dizer para os pacientes, a aterosclerose, por exemplo, uma placa de gordura num vaso do coração, para que ele obstrua um vaso por completo e levar ao infarto, isso demora de 10 a 20 anos. Olha pra você então, ver. olha o tempo que a gente tem aí para a gente fazer um diagnóstico precoce. Isso é prevenção. Fazer um diagnóstico precoce é prevenção também. Eu estou evitando esse paciente de ter um evento mais grave no futuro. O homem, ele é machão, né? Então, assim, ele nunca acha que vai acontecer com ele, porque ele tá tocando a vida, ele trabalha a vida corrida. Não tenho tempo e tudo, mas o que a gente fala é que hoje a gente vive por muitos anos, mas viver bem por muitos anos, isso a gente precisa fazer um trabalho de construção diária. Então, o que a gente começa hoje, né, que a gente orienta os nossos pacientes, que não é só o tratar a doença agora, mas é fazer uma programação de vida. Isso. Porque é um roteiro mesmo, né? A gente quer aqui, eu falo, né, com a Rafa, que é namorar até os 100 anos, é botar velhinha, que eu vou estar ali apertando, apalpando, e essa é a ideia, né? E a gente falar, né, Rafa? Quando a gente fala de longevidade, só acrescentando aqui, a gente fala muito sobre isso. Então, na verdade, não é sobre quantos anos que eu vou viver. Se eu vou viver 100, se eu vou viver 110 anos, eles falam, a medicina está evoluindo para que a gente viva mais, né? Mas é sobre como é que eu vivi os últimos 5 anos de vida. Então, eu preservei minha qualidade de vida, preservei a minha funcionalidade, minha independência, minha autonomia. Então, quando a gente fala de tudo isso aqui de prevenção, a gente está envolvendo todo esse trabalho, né, num contínuo. E a Rafa, ela falou alguns pontos, né? Diabetes, eu considero uma das piores doenças que tem, porque ela é silenciosa em nós homens, e ela é um dos principais fatores de risco que leva o homem a perder por completo a ereção, tá? Tada não resolve, Viagra não resolve, injeção no pênis não resolve, ele tem que ir para uma prótese de pênis. É uma doença silenciosa, você não sente nada específico, uma dor ou algo assim, mas ela vai te corroendo por dentro, tá? E a gente precisa falar de um ponto importantíssimo aqui, que é a questão hormonal. Testosterona em nós homens, gente, ela é o básico, é o carro-chefe, é concentração, memória, humor, parte de
vitalidade, vigor, libido, ereção, mas muito além disso, tá? A gente tem, Rafa, questões fisiológicas da testo, inclusive protegendo o coração de eventos Sim, com cardíacos certeza. graves. E os estudos mostram isso pra gente, Isso, na né? verdade é isso mesmo. A gente vê nos estudos hoje em dia que existem muito mitos, né, aí sobre o risco cardiovascular e a testosterona, mas aqui a gente está falando de um equilíbrio hormonal. Então, a gente observa que esse paciente que tem uma baixa testosterona, ele precisa regularizar isso, porque realmente a testosterona, ela é protetora do coração e dos vasos. A gente tem receptor de testosterona no coração, então ter testosterona em níveis adequados vai fortalecer esse coração. A gente tem Adequados, né? adequados, isso. A gente tem receptor de testosterona nos vasos sanguíneos, então testosterona em níveis adequados vai fazer a complacência vascular, que é essa capacidade do vaso de relaxar quando ele precisa relaxar, contrair quando ele precisa contrair. Então a testosterona ela é fundamental para a saúde cardiovascular. E não só isso, pensando na saúde metabólica, que também é prevenção cardiovascular, que é o quê? Manter o peso saudável, oxidar mais gordura, manter Controle massa muscular, glicêmico. controle glicêmico, melhora do perfil de colesterol. Quando eu falo da saúde metabólica, a testosterona ela é fundamental. Manter Pilar, né? elas é um pilar importante de toda essa saúde metabólica, sem dúvida nenhuma. Agora, o homem ele acha que é só um superpoder, onde você usa a injeção hormonal, o implante, gel, enfim, e acha que por si só você resolveu o seu quadro, né? E o homem ele fala assim, Thiago, quando o hormônio acabou, meu superpoder sumiu. Mas é lógico, a gente tem que fazer um preparo do solo, que eu falo, né, para o paciente. Ou seja, o seu corpo está inflamado, às vezes você está acima do peso, a gente precisa ajustar a alimentação, a atividade física. Um dos principais ativos nosso de qualidade até de vida, como assim, todo, né? A Rafa vai explicar aqui pra gente, que é a parte da massa muscular, não é isso, Sim, com Rafa? certeza. Aham. Então, a gente pensando nesse equilíbrio metabólico, a gente fala de tudo isso, né? A testosterona vai te ajudar a oxidar mais gordura, a melhorar a massa muscular. Então, quando o paciente, né, às vezes bem, doutora, minha testosterona tá baixa, quero reposição, né? Ou até com você muito mais, provavelmente. Mas a gente vê isso, que não é só eu te dar um hormônio. Eu preciso que você faça com que teu corpo utilize esse hormônio da melhor forma. Então, eu equilibrar o teu hormônio e você dar substratos para que o teu corpo depois produza esse hormônio sozinho. Uma das maiores, vamos dizer assim, maior estímulo de testosterona para o homem é a massa muscular, é a contração muscular. Então, esse homem que usa o hormônio para equilibrar, vai para academia, melhora toda essa parte de composição corporal, perde gordura, ganha massa muscular, ele vai chegar um momento que o próprio corpo dele vai manter aquele nível alto de testosterona. Então é isso mesmo, a gente não adianta só dar o hormônio e realmente não dar o resto que o corpo precisa. Isso até é uma pergunta, né? Que os homens eles falam, Thiago, eu vou iniciar a reposição hormonal, mas o resto da vida eu vou ficar usando. Eu falo, depende. Lógico que precisar, a gente irá precisar sim, porque há uma falência própria fisiológica do corpo, onde ele diminui a produção hormonal. O testículo, a cada ano que passa, a partir dos 40, a gente perde essa capacidade de produzir testo. Então, naturalmente, a gente tende a reduzir ela, acumula mais gordura, isso aromatiza mais, que eu já expliquei que é converter a testo em hormônio mais feminino. Então, fisiologicamente, a gente perde. A gente precisa lutar contra isso. Então, a reposição hormonal, o que você faz durante o uso é o que vai ditar o quanto você irá necessitar de uma nova reposição a curto prazo. Ou seja, quanto menos você, né, aposta todas as fichas só no hormônio, mais você fica nessa dependência hormonal, não é isso? Então, a gente tem alguns casos, né, no consultório de pacientes Nossa, que a gente ótimo. acompanha junto, que já fizeram reposição hormonal, mas via que o corpo realmente não conseguia sustentar. Implante, injeções, Isso, já tentou de tudo. E quando a gente entrou com um tratamento casado, né, para que esse paciente perdesse um pouquinho mais de gordura, né, conversar Inflamar um o pouco, corpo. desinflamar, isso, terapias anti-inflamatórias, né? Eu falo muito o paciente gerar um estado interno anti-inflamatório. O que é isso? É como se dentro do teu corpo gerasse esse estado de anti-inflamação. Assim como tem coisas que a gente faz com o nosso corpo que geram um estado interno inflamatório. Então, o que é?
Sedentarismo gera um estado interno inflamatório, assim como Estresse. a prática de exercício gera o estado inverso anti-inflamatório. Uhum. Nutrição anti-inflamatória, que é baseada em comida de verdade, comida que tem semelhança com a nossa biologia. Eu falo sempre, então, que vem da terra tem semelhança com a nossa biologia. Isso tem ação anti-inflamatória no nosso corpo. Assim como o industrializado tem o inverso. Tabagismo, descontrole do colesterol, esse ganho de gordura progressivo, né, obesidade, né, perda de massa muscular, que é a sarcopenia. Tudo isso é O estado fator hoje. inflamatório que eu posso reverter e gerar um estado mais anti-inflamatório que vai ajudar o meu corpo a prosperar, no sentido de manter os hormônios equilibrados, manter a saúde metabólica. E aí entra um ponto, né, importante, tá? Um dos pilares que reduz muito a produção de testo, em torno de 20 até 40%, é o sono. E olha o quanto se repete. Menos testo, eu durmo pior, acumulo mais peso, mais gordura, eu durmo pior, eu tenho menos testo, e isso entra em um Ciclo ciclo que não negativo. sai. A gente precisa, então, quebrar essa barreira, porque dormir melhor é um dos pilares. Então, muitos assim, Thiago, mas eu já repus hormônio, eu malho, tudo. São todos os pilares. Sono, intestino, parte nutricional, desinflamar o corpo e, lógico, a reposição aí também, né? Isso, é isso mesmo. Eu falo que a gente tem que gerar esse ciclo É, positivo, né? A gente às isso. vezes vê os pacientes nesse ciclo negativo, né? Que nem esse paciente que a gente estava falando. Então, estava num ciclo negativo de sedentarismo, de acúmulo de gordura, de alimentação inflamatória, né? Então, mesmo que o hormônio entrasse ali, não tinha grandes resultados. Então, quando a gente trouxe esse paciente até para ser, eu falo assim, o paciente ele tem que ser a peça-chave do tratamento. Eu falo para o paciente, quando você sai do consultório, a gente perde tudo ali. O que eu te dou depende muito mais do que você vai fazer. Então, ali o trabalho de consultório é trazer essa consciência também, trazer esse paciente para despertar para o cuidado da saúde, né? Quando ele sai dali, ele vai conseguir E aí, melhores resultados. a importância de ter esse acompanhamento de perto. Então, assim, a gente gosta de, é o que eu falo, né? Como se eu pegasse na mão do paciente do começo ao fim. Então, Exatamente. a jornada com as bioimpedâncias para ver o, como ele está avançando em emagrecer, mas não perder massa muscular, Perfeito. acompanhar na parte hormonal, vendo sinais e sintomas de melhora, por exemplo, da parte sexual, ereção melhora, ele, ó, doutor, agora eu duro mais tempo, eu consigo retornar para a próxima partida, né, de forma mais rápida, as ereções matinais retornaram, vigor, e é lógico, quanto mais confiante, aí entra até no emocional. O homem, quando ele começa a falhar, broxar, isso aí acaba com ele. E lógico, isso interfere até às vezes no serviço. Ele está angustiado, então às vezes ele foge da parceria, ele não quer ir para casa em um horário porque ele já sabe que vai chegar, ela tá acordada, ele vai dar um beijo, ela vai querer, então ele despista, inventa desculpa e tal. Não, mas eu tô corrido. Mas na verdade ele tá inseguro. E quanto mais você manda de estímulo para o pênis de medo, inseguro, incerteza, são todos fatores para contrair o vaso e não deixar entrar sangue. Então a ereção piora. O oposto, quanto mais você se olha no espelho, se sente bem, tá evoluindo, mais você relaxa, manda estímulos e a ereção também melhora, tá? Perfeito. Esse é um conjunto. Um ponto importantíssimo, Rafa, muitos até têm também, assim, preconceito, né, com a parte de injetáveis, né? A gente Sim. vê o quanto isso é uma terapia fantástica e a gente não aprendeu nada disso na medicina padrão. A gente foi buscar isso, né? Como que a gente pode agregar na vida desse paciente, né, assim, de dar ao corpo dele o que precisa de maneira mais direta. Explica um pouco, Rafa, Então, o que a os gente fala, injetáveis. os injetáveis, eu sou apaixonada, né? Eu sou uma fã número 1, inclusive uso muito as terapias injetáveis. Nós, né? Isso, na gente. E, assim, eu costumo dizer para os pacientes que eu só prescrevo o que a gente faz, né? Que eu faria para mim, para minha mãe, para o meu marido. Então, é mais ou menos isso. Os injetáveis é uma... Tá dando resultado, gente. O negócio tá bom. Eu falo assim, os injetáveis tem uma terapia, tem muita coisa legal ali, né? Pra gente usar. E a gente está falando ali de nutrientes. Muito do que a gente usa para os injetáveis são suplementações.
a gente está apenas mudando uma via de entrega para o paciente. Imagina que, eu costumo dizer assim, você não é o que você come, você é o que teu corpo faz com o que você come. Então, quando você come alguma coisa, um nutriente, um alimento, o teu corpo precisa absorver, passar pelo metabolismo hepático, jogar na corrente sanguínea para entregar para onde ele quiser entregar. Seja para o cérebro, seja para a musculatura, né? Então, depende muito de como o teu corpo faz todo esse metabolismo. Quando eu entrego algo que eu quero para o meu paciente, seja intramuscular, seja endovenoso, eu estou entregando 100% daquele ativo. Ele não vai passar por esse metabolismo inteiro, ele vai entregar e simplesmente absorver e jogar para onde ele quer. Então, tem muitos ativos que a gente usa, tanto no processo de desinflamação do paciente, alguns que a gente usa para ganho de massa muscular. Então, o paciente está num processo de emagrecimento, eu estou acompanhando com a bioimpedância, eu estou vendo que esse paciente começou a perder um pouquinho de massa muscular, eu vou lá e entrego algum ativo que eu quero para que ele não perca massa Esse é, muscular. inclusive, um dos principais erros hoje em dia de quem emagrece. Às vezes, as canetas ajudam muito, a gente maneja isso, a Rafa, né? Assim, mas a gente vê que elas são essenciais, ajudam, mas o maior erro é a gente perder esse principal ativo, que é massa muscular. Então, a gente acompanha, não Sim. deixar, né, assim, É. a gente perder a mão, porque às vezes o paciente soma, ele perdeu muito pesado, doutor, emagreci bastante, mas perdeu muita massa. Para a gente recuperar isso é muito difícil. Quando eu falo assim, o paciente fala, doutor, às vezes por telefone, perdi 3 quilos essa semana. Tá, mas para mim isso não significa nada. Eu quero ter uma ideia do que você está perdendo, Esquecer né? um pouco a balança. E esquecer a balança e entender que, na verdade, o que vale a pena, o que vale a gente avaliar é o que ele está perdendo. Se ele está realmente oxidando gordura ou se ele está perdendo massa muscular. Porque se eu perder massa muscular, eu vou perder, na verdade, toda a saúde desse paciente. Massa muscular é marcador de saúde. Então, se ele perde massa muscular, ele está desacelerando o metabolismo dele, ele está predispondo efeito sanfona a longo prazo. Então, não é uma boa ideia. Mesmo jeito, então, assim, olha o quanto de fatores que nós estamos aqui dizendo relacionados né, de início a uma ereção ruim, tá? Exato. Então, o homem ele acha assim, Thiago, me dá um Viagra, me dá uma pílula mágica. Não existe, tá? Se tivesse algo assim que resolvesse todas as questões sexuais com a pílula só, mas não tem. Então, atividade física é importantíssimo, um sono, porque regula toda a parte a hormonal, além do que a parte psicológica. Então, é lógico, o homem não estar bem, é igual eu falei, né? Até mesmo da parte estética, hoje, inclusive, estética íntima, que muitos perguntam, Thiago, aumentar o pênis, a bioplastia é só estético? Não. O quanto mais você está confiante, autoestima lá em cima, você relaxa mais e aquilo manda mais fluxo para o malaca, mais ele, ó, robusto. E é isso que a gente quer. Rafa, agora a gente tem também alguns exames específicos, né, que a gente pensa assim, tá, Thiago, né? Eu avalio o coração, né, com teste ergométrico, né? Me explica um pouquinho como que é o teste ergométrico, a função. Então, a função principal, o teste ergométrico tem algumas funções, né? Para ver, na verdade, como é que o coração está funcionando diante desse estresse que é o exercício físico. Então, isso já é uma das funções do teste ergométrico. Mas uma das principais, quando a gente indica para um check-up, é, inclusive, avaliar se a circulação das coronárias, né, os vasos sanguíneos das coronárias estão circulando bem ali no músculo do coração. Essa é a principal função. É, professor, aí você pergunta, tá, Thiago, mas existe o teste ergométrico do malaca? Existe. Sabe qual é? Doppler de pênis. A gente induz uma ereção, ou seja, a gente vê como que o malaca funciona na hora H. Não adianta eu levar um ultrassom, né? Um rally rola ali, você ali, eu tentando realizar. Não, a gente induz uma ereção artificial no consultório, um medicamento específico, onde a gente vai avaliar, sim, como que estão os vasos, a anatomia, um exame importantíssimo. Indicado muito em 2 casos. Naquele paciente que já usou o TADA, o Cialis, o Viagra, que já tentou, ele, Thiago, uma época funcionou, não funciona mais, não tá dando o efeito que eu esperava, ele aumenta a dose, aí começa a dar os efeitos colaterais maiores, ele pensa, e agora ele começa a ficar com medo de, às vezes, até infartar, né, por conta do uso, e a gente precisa entender o que está por trás. Então, o teste ergométrico do malaca serve para isso, a gente vê como que está o bombeamento de sangue, os vasos, se estão saudáveis, se entra sangue. E o principal, tá? O que dá ereção e mantém não é o sangue entrando, mas
o quanto ele comprime as veias dentro desse cilindro. Então, existe um quadro que chama fuga venosa, que é quando as artérias comprimem, perde um pouquinho, ela deixa de apertar as veias e o pênis murcha. Então, esse é um dos quadros. E, às vezes, pode ser por uma doença ateroesclerótica, por exemplo, um paciente, igual eu falei, hipertenso, diabético. Agora, um quadro muito comum é a disfunção erétil psicogênica. O homem vem, não, Tiago, ó, eu tenho certeza que a minha questão é fuga venosa, eu tenho alguma coisa na anatomia. É um paciente jovem, não tem uma doença de base. A gente faz o Doppler de pênis até para mostrar para ele que o quadro é psicológico. Então, a Rafinha está aqui. Olha o quanto, Rafa, é importante a gente associar um ponto e outro, né? E esse homem, então, ele vem conosco, inicia desse pilar, mas a gente vai esmiuçar. O por isso de que a gente faz um acompanhamento que passa comigo, tem a parte do nutri, educador, um psicólogo sexual e até um fisioterapeuta pélvico. Para quê? Exercício para fortalecer o malaca. Então, Rafa, fala um pouco mais de como a gente pode, assim, de forma rotineira, nos nossos hábitos, desinflamar mais o corpo e trazer mais saúde além de remédio. Sim, com certeza. Inclusive, o meu slogan é mais saúde, menos remédio. O nosso, porque, né? É, o nosso slogan. Porque, na verdade, eu acho que a gente tem que buscar, de formas naturais, na tua rotina, no teu dia a dia, as melhores formas para manter esse estado que eu falo anti-inflamatório interno, né? Então, isso que a gente falou um pouquinho. Então, aquele paciente que faz exercício físico de forma regular, não é uma carga alta de exercício, não precisa ser... Tem que fazer mais de 1 hora por dia, 1 hora por dia, não. Se você for 20 minutos, mas se você conseguir manter, né, essa estratégia em que você vá de uma forma rotineira, né, manter isso 6 meses, 1 ano, é o ideal. Então, eu falo muito para os pacientes, às vezes eles querem, doutora, então agora eu vou começar a fazer exercício, eu vou todo dia na academia. Fala, não precisa ir todo dia, vai 2 vezes por semana, começa assim, faz uma caminhada de 20 minutos, já é alguma coisa, desde que você consiga manter isso por um longo período. Então, os benefícios, eles são... Conscientizar. Isso, exatamente. É o hábito. É o hábito, exatamente. Aí você vai criando aquela rotina e fala assim, começa desse jeito que o teu corpo vai pedir para que você faça mais. Então, você vai sentir o bem-estar, você vai sentir como aquilo é bom para você e o teu corpo vai pedir, né, mais e mais. Então, é mais ou menos isso. Isso, né, ajuda não só aqui nas questões hormonais, mas psicológicas, mas o que eu oriento os homens, e às vezes eles olham uma notícia lá, que eu vi que um homem lá morreu num motel usando untada e tudo. Na verdade, ele morreu porque o sexo é uma atividade física. Então, você precisa ter um preparo físico para aguentar uma noite na cama. E, lógico, junta ali o uso de bebida e outras coisas, tá? Esses remédios, Tada, Viagra, já é sabido, até que os estudos mostram pra gente como um fator protetor para evitar infarto, tá? Até por conta do uso hoje em dia, não precisa nem de receita. Você compra e usa, né, assim, rotineiramente. A gente vê isso que até nos Estados Unidos reduziu o índice até de doenças cardíacas em alguns casos por conta do uso, né, assim, abusivo. Sim. Então, contraindicação absoluta desses remédios são, assim, poucas. Mas o principal risco aqui do uso deles é a dependência psíquica. Exatamente. Então, essas medicações, na verdade, elas têm um efeito vasodilatador, né? Então, elas até vasodilatam as coronárias, né? O que acontece nessas situações, morreu no motel, é exatamente isso, é o esforço. Inclusive, um paciente, por exemplo, que é coronariopata, a gente tem como avaliar pelo teste ergométrico a capacidade física desse paciente e fazer vamos dizer assim, ter uma ideia do que ele gastaria na atividade sexual. Então, os estudos mostram isso. Os estudos mostram que um paciente que faz num teste ergométrico um cálculo que a gente faz lá de capacidade física de 4 METs, é um paciente que toleraria atividade sexual. Se ele não tiver angina, não tiver dor, desconforto, falta de ar, até atingir essa capacidade física, ele está liberado para ter, né, atividade sexual normalmente, porque senão vai infartar, não por isso. Então, assim, muito do que a gente olha e vê, né, dessas notícias é porque o homem realmente não estava nem mesmo
não aguentava um esporte, uma atividade Sim, com certeza. rotineira, mas o sexo ainda mais, né? Muito bem, meus amigos, é pra gente esmiuçar aqui a importância de que às vezes uma simples perda de ereção matinal, ela está em volta, ela às vezes é um pilar de uma doença inclusive, cardíaca. É isso, Rafa? É isso mesmo. E é interessante porque a gente fala muito dessa conexão, né? Urologia, cardiologia. E os pacientes ainda tem muitos que não entendem. Eles acham que é uma coisa totalmente dissociada. Por exemplo, no meu check-up completo, né? Eu falo, gente, o paciente não é só um coração, ele é um todo. Então, tudo isso é importante, né? Então, no meu check-up, eu, inclusive, incluo as avaliações urológicas, às vezes, uma ultrassonografia de próstata para um paciente quando tem indicação, ultrassonografia de testículos, eu incluo no meu check-up. E a maioria fala, doutora, mas não tem nada a ver. Na verdade, tem tudo a ver. A gente quer entender o paciente como um todo, porque todo o mecanismo dele é um voltado no outro, não tem como fugir. Olha, então, um recado aqui, né? Você, machão, homem com H maiúsculo, ele pensa, não, Thiago, eu não posso mostrar falha, então eu não sinto nada, não vou ao médico, quem procura acha, mas às vezes a parceria, ela tá notando que a libido abaixou, você não dá conta mais a noite inteira, que perdeu o gás, o vigor, mas ela, amor, procura o médico, você não precisa. E a gente recebeu igual essa semana e já outras vezes, tá? Uma parceira, doutor, me ajuda, eu já orientei ele, mas ele reluta. Não vou agora, tô enrolado no serviço. Amigo, tem gente que às vezes vai estar se cuidando mais e que ocupa espaço. Então, quando a esposa falar, vai, não briga não causa confusão, escuta e venha até aqui pra gente poder ajudar você e o casal, não é isso, Eu Rafa? costumo dizer para os pacientes, mas minha esposa também, ela que marcou, eu falei, gente, isso é amor, Eu falo, ela tá cuidando de você, que bom que ela tá cuidando de você, eu falo assim, então é mais ou menos essa visão. Porque a hora que ela não pedir mais pra você ir, é porque ela já às vezes tá arrumou mas... um substituto, tá? Então, ó, você vai ficar ligado, tá? Meus amigos, a gente queria estar aqui deixando o convite para você participar, mandar a sua pergunta, opinião e compartilhar esse vídeo para todo homem que começa a falhar. Então, aquele primeiro sinal de perder o gás, a potência, vigor, vitalidade, as ereções matinais que eu tanto falo, procure um urologista e também um cardio, vice-versa, tá? O mais importante é o nosso lema aqui: mais saúde, menos remédio, uma longevidade sexual. Não é isso, Rafinha? E cardiovascular, longevidade cardiovascular também. Um abraço a todos, até o nosso próximo episódio.